Queridos, eu quero trazer algumas notícias que talvez você não tenha conhecimento, né? Entre elas, uma sobre justamente Robert Bigelow. Quem é este homem, né? Esse homem apareceu aí no programa 60 Minutes da CBS. Ele é o CEO, né, que trabalha juntamente com a NASA, um bilionário estadunidense, quer criar uma espaçonave expansível, e ele disse acreditar que alienígenas inteligentes estão secretamente vivendo na Terra, não é? E acabou sendo uma declaração bombástica, porque Robert Bigelow é uma pessoa de uma ligação muito profunda com a NASA, é uma pessoa que tem uma característica muito profunda com relação ao entendimento de situações que não são acessíveis à maior parte do público. Por isso eu gostaria de trazer essa informação para que você pudesse ter alguma reflexão sobre isso, pelo menos procurar a compreensão de que essas coisas estão ocorrendo. E vamos falar da próxima matéria agora com você, para que haja uma reflexão dentro do tema que nós estamos tratando nessa aula de hoje. Vale a pena conferir também, queridos, imagens que um cientista da Área 51, aposentado, disse que não quer morrer sem antes trazer a público a verdade do que ele sabe existir com relação à relação dos Estados Unidos na Área 51 e com seres que ele também chama de extraterrestres, não é? Todos eles vão chamar esses seres aí de extraterrestres, não é? Eu considero bastante interessante a matéria, eu acredito que vale a pena você conferir e também esses repentes, evidente, queridos, ninguém vai ficar publicando nada se não for permitido publicar alguma coisa. Existe um movimento bastante intenso de que essas situações sejam publicadas. Vale a pena conferir. O nome dele é Boyd Bushman e ele faleceu em agosto do ano passado com 78 anos de idade. Mas ele deixou gravado, não é, uma entrevista contando, narrando todos esses fatos para que a humanidade pudesse conferir. Ele não gostaria mesmo de partir deste mundo sem trazer as informações respectivas sobre o que ele viu e teve contato com coisas realmente extraordinárias. Eu acho bastante interessante que vocês possam conferir com esta matéria. Não menos interessante, não é? São as pedras maias encontradas, tem vários documentários aí tratando sobre isso, vale a pena vocês darem uma olhadinha. Ou seja, a cultura maia tem um pouco além, não é, queridos? Além do Deus deles não ir para cima, ele vai para o fundo da terra, né? Mas é bastante interessante as pedras que foram encontradas. E, é claro, tudo fica em torno do fantástico, não, isso não é verdadeiro, são forjadas, entre outras coisas. Eu digo a vocês, vale a pena conferir essas placas, essas pedras que foram encontradas. Tem vários pesquisadores de renome indo atrás do conhecimento dessas pedras. Vale a pena você dar uma checadinha sobre esse evento. Outra questão impactante aí que o mundo científico quer, claro, sempre vai trabalhar na desmistificação, não é? Foi encontrarem essa múmia no Peru, ali próximo de Nazca. Também tem outras múmias que também foram encontradas, não é? Nos raios-x, inclusive aparece que possuem ovos dentro. Essas são as linhas de Nazca, na região onde foram encontradas essas múmias, né? Esta múmia em especial, com 3 dedos bastante alongados, não sei quantos puderam acompanhar essas informações, um crânio também bastante alongado, nós vamos estar falando sobre isso também, e isso faz parte da história ali do Peru, esses seres com os 3 dedos em toda a sua expressão artística, sempre foram relatados como parte da sua ancestralidade, da experiência deles com esses seres, que é importante você ter conhecimento do que está acontecendo ali, né? He got word of some mummies in Peru that didn't look... Também expressões aí, quem tem acompanhado algumas descobertas, não é? No mundo todo, inclusive na China,
relatos e reportes acerca destes seres aí que, evidentemente, eu acredito que você já tem entendimento que não são tão espirituais quanto você imaginava que fossem, não é? E vamos para a próxima matéria para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Essas imagens aí que vocês estão vendo ao fundo, não é? Para quem não conhece um agróglifo, né? Na verdade, essas imagens aparecem no solo, principalmente lá da Inglaterra, e, claro, a polícia inglesa tem feito um trabalho bastante intenso sobre impedir isso. Os fazendeiros ficam furiosos, a perda do trigo, entre tantas coisas, não é? Mas nesta região, né, de Wiltshire, da Inglaterra, aconteceu no dia 18 de julho de 2017 uma formação desse agróglifo ao lado de Clay Hill, ao sudoeste de Harminster. E esse enorme agróglifo mede aproximadamente 120 metros. E o que mais impactou? Por que a gente está falando dele? Né? É que esse desenho que foi feito significa o Metatron. Não sei quantos têm conhecimento do que se trata essa figura geométrica, mas essa figura ela está associada ao que chamam o anjo destruidor. Né? Metatron é considerado um serafim na cultura judaica, na tradição judaica, não é? E é como um anjo supremo, um anjo divino, um mediador da destruição. Não é? Passagens do Talmud colocam como se ele fosse um escrivão divino, mas é como se fosse também um guardião do relógio, ou ainda aquele que vem como protetor de todas as situações. É importante nós termos entendimento de que dentro deste contexto existe uma inteligência que não é humana. Eu queria mostrar para vocês um outro vídeo que foi feito, a pessoa foi lá para filmar justamente esse agróglifo. Eu gostaria de mostrar para vocês o que aconteceu. Vocês têm aí a vista de cima do agróglifo, não é? E é um tipo de uma comunicação utilizada com relação à humanidade. É um símbolo do Metatron. E aí uma pessoa que foi ver o agróglifo, quando chegou lá, viu essas luzes ao longe, ela filmou, né? Está aí a Cat Kinney. As imagens são do próprio Facebook dela, que foram publicadas aí também no mundo todo. E eu trouxe aqui para vocês particularmente, para que tenham um entendimento claro de que, independente de serem, que essa expressão é uma expressão humana e que realmente há muitos agróglifos que são feitos por causa da ação do homem, mas não agróglifos como esse, que são um método de comunicação e de enviar recados, principalmente ocorridos ali na Inglaterra. Vale a pena você procurar ter um pouquinho de entendimento acerca desta comunicação que existe com essas luzes que nós vamos estar tratando aqui no curso. Concluindo esse bloco, queria falar mais uma vez de uma cidade que aparece no céu da China, não é? Não se trata de Fata Morgana, já fizeram várias pesquisas para saber do que se trata tudo isso, não é? Tudo indica aí uma variação bastante inconstante no nosso domo, não é? Vamos tratar sobre isso no curso. Muito desespero das pessoas, né? Imagina, você começa a ver coisas no céu que não estão ali, mas vale a pena conferir. Eu espero que tenha sido útil para você. Tá bom, querido? Shalom.